Sejam bem-vindos ao 33º Colóquio Brasileiro de Matemática e ao curso de Equações Diferenciais e Modelos Epidemiológicos. Eu sou Vítor Matos e vou apresentar as aulas em português. Para acompanhar este curso, temos um livro com o mesmo título, com 4 autores, assim como uma versão em inglês e vídeos também em inglês, aulas apresentadas pelo professor Steve Schechter. Neste curso, vamos estudar doenças infecciosas que são transmitidas de pessoa para pessoa, ou seja, aquilo que se chama doença contagiosa. Exemplos são a gripe e a Covid-19. Elas são transmitidas pelo simples contacto entre duas pessoas. Duas pessoas que ficam próximas durante algum tempo, uma delas está infectada e contagia a outra. Por outro lado, não vamos estudar doenças que são infecciosas, mas que necessitam de um vetor, como por exemplo um mosquito, no caso da malária ou da dengue, ou de água contaminada, como é o caso da cólera. Mais propriamente, vamos estudar modelos de equações diferenciais que representam bem como estas doenças se espalham numa certa população. Estes são modelos muito usados tanto por pesquisadores como por governos, e provavelmente já conhece a maior parte da matemática que vamos utilizar neste curso. Ainda assim, faremos bastantes revisões de conceitos matemáticos. Este curso é um curso bastante gradual. Vamos começar com os sistemas mais simples, o SIS e o SIR, modelos em que vamos conseguir estudar com muito detalhe e aprender o significado preciso de várias constantes, e depois vamos gradualmente aumentando a complexidade dos modelos e também o seu realismo. Na aula 3 vamos estudar a perda de imunidade no sistema SIR. Na quarta aula vamos estudar um modelo de Covid que contém portadores assintomáticos, vários tipos de pessoas distintas neste modelo. E finalmente, na quinta aula, vamos estudar um modelo em que se pretende descrever como é que as pessoas podem interagir com uma pandemia mudando o seu comportamento. Em aspectos matemáticos, a primeira aula vamos apenas precisar de equações diferenciais cujo espaço de fase é uma linha. Na segunda aula vamos passar para o plano. Na terceira aula vamos precisar de alguma teoria planar e linearização. Na aula 4 vamos estudar uma noção similar ao que tínhamos estudado na terceira aula, mas que em vez de ser equilíbrios hiperbólicos vão ser normalmente hiperbólicos. E por fim, na quinta aula, vamos estudar um sistema de equações que pode ser visto como o acoplamento de dois comportamentos, um comportamento chamado rápido e um comportamento chamado de lento. Neste curso vão existir 2 compartimentos de pessoas que vamos usar bastante, que é o compartimento dos infectados, que vamos começar por uma situação muito simples para o infectado, é alguém que tem a doença e que pode infectar outras, e dos suscetíveis, que são as pessoas que não têm, mas podem contraí-la. Veremos que depois, mais à frente, poderemos distinguir as pessoas que têm a doença e podem infectar outras ou que não podem, mas para já os infectados são pessoas que tanto têm a doença como podem infectar os outros. São pessoas contagiosas. Há cerca de 100 anos, 2 cientistas britânicos, McKendrick e Kermack, introduziram uma ideia de como modelar a contágio de uma doença. Há 2 formas fundamentais de nós formularmos esta dinâmica, esta propagação da doença. Uma é uma formulação para locais confinados, como por exemplo escolas ou hospitais. Nestes lugares, o número total de pessoas que existem nesse local determina o número de contactos que um infectado tem diariamente. A densidade populacional, portanto, depende do número de pessoas e é esse aumento da densidade populacional que faz com que o número de pessoas que são contactadas diariamente por um infectado aumente. Outra formulação
similar, mas com características distintas, é uma formulação para regiões grandes, como estados ou cidades, países, dependendo da dimensão, em que o número de contactos diários que um infectado tem com suscetíveis não depende propriamente do tamanho da população, mas sim vai ser tratado por uma constante à parte. Então vamos ter uma constante que nos diz qual será o número de contactos dessas pessoas e a população tanto pode ser muito grande ou muito pequena e nós podemos ter o mesmo número de contactos. Por exemplo, uma cidade com 500 mil e outra cidade com 5 milhões e nas duas, devido às suas características, haver, por exemplo, duas pessoas contactadas diariamente pelos infectados. A densidade populacional, em princípio, não depende do tamanho da população em si e é por isso que o número de contactos pode ser fixo. Vamos ver algumas variáveis que vamos usar. O S minúsculo será o número de indivíduos suscetíveis e o número será, por exemplo, alguns milhares, milhões, dependendo do local. O I minúsculo será o número de indivíduos que estão infectados e, neste caso, também contagiosos. N, quando aparecer, será a população total e nós vamos começar por ver o caso em que só vamos ter suscetíveis e infectados. Vamos usar o S maiúsculo para a fração ou a percentagem, como prefira entender, dos suscetíveis. Por exemplo, 0,2 dos suscetíveis seriam 20%. E os infectados, bem, se só tivéssemos esses, seriam 80%. Não será este um caso muito comum, mas é este o sentido destas variáveis. Vamos ver o que é que acontece na primeira formulação. Na primeira formulação, estamos num local confinado, ou seja, um local bem delimitado, como, por exemplo, uma escola, e se tivermos um certo número de pessoas a circular nessa escola por dia, nós vamos dar um exemplo para simplificar a explicação, vamos dar um exemplo com números e por dia. Este tempo podia ser o tempo que nós quiséssemos, poderia ser por hora, poderia ser por mês, por ano. Nós neste curso vamos, para simplificar, falar sempre do dia. Isto seria por unidade de tempo. Então, é assim, um infectado, neste exemplo, encontra 2 suscetíveis por dia. Então, nós estamos numa escola e aquele vermelhozinho circula pela escola e passa suficientemente perto e suficiente tempo junto de 2 infectados por dia. Se nós, porventura, duplicarmos o número de suscetíveis, como a escola vai estar mais cheia de gente, o infectado vai passar a encontrar 4 suscetíveis por dia. Esta é a ideia básica da formulação. Tendo mais suscetíveis na mesma região, se eles duplicam, os contactos duplicam. E o mesmo ocorre se nós duplicarmos, para além de termos duplicado o S, duplicássemos ao mesmo tempo o número de infectados, o que é que iríamos ter? Bem, cada infectado iria continuar a encontrar 4 suscetíveis por dia, mas agora como temos 2 infectados, ao todo são 8 os suscetíveis que são contactados por dia. Se fizermos um resumo, quando nós passamos os suscetíveis de S para 2S e os infectados de I para 2I, a população total duplica. A densidade das pessoas duplica também e, por isso, o número de contactados por infectados diariamente também duplica. E o número total de pessoas contactadas quadriplica, ou seja, ao duplicarmos a população, quadriplicamos o número de contágios. Neste caso aqui, contágio e contacto, vamos distingui-los um pouco mais à frente. Para já, podemos interpretá-los da mesma forma. Então, esta é a conclusão de McKendrick e Kermack, que o número de contactos diários será proporcional tanto ao S quanto ao I, ou seja, é proporcional ao produto SI. Mas não vai ser esta formulação que vamos usar neste curso. Embora esta formulação é muito importante, tem aplicações muito importantes. Por exemplo, se na sua cidade for haver um concerto, provavelmente convém termos uma ideia que se deixarmos duplicar a audiência, provavelmente vamos quadriplicar os contágios. Cada
infectado vai contagiar o dobro por estar o dobro das pessoas, e como estão o dobro das pessoas, estão também o dobro dos infectados, em princípio, e então podemos esperar algo como o quádruplo dos contágios. Bem, vamos então agora ver a formulação que vamos usar neste curso. É uma formulação para regiões grandes. Aqui foram os bonequinhos que cresceram. O significado matemático disto, absolutamente nenhum. Foi uma questão puramente estética. Vamos então aqui também usar um exemplo. Vamos supor que cada infectado contata 2 suscetíveis por dia. Se nós agora duplicarmos o número de infectados e o número de suscetíveis, o que vai acontecer é que vamos estar numa região maior e cada infectado continua ainda a encontrar apenas 2 suscetíveis. É verdade que os suscetíveis que foram contactados passaram de 2 para 4, ou seja, duplicamos a população e apenas duplicou o número de contactos. Vamos então aqui fazer um resumo, como há pouco. Se duplicarmos o número de suscetíveis e de infectados ambos para o dobro, as frações mantêm-se porque a população total duplica. Portanto, 2S sobre 2N é igual a S sobre N. E, portanto, a fração dos suscetíveis e a fração de infectados permanece a mesma. A densidade populacional mantém-se e isto reflete-se que o número de contactos por infectado diariamente também se mantém. Continuamos a ter apenas 2 contactados por dia. O número de contactos total duplica. Se nós virmos o que acontece à fração da população contactada, esta fração mantém-se constante. Portanto, o número total duplica, porque a população duplicou, mas a fração de pessoas contactadas mantém-se constante. E vamos ver que isto é proporcional às duas frações, a S e I. Vamos ver com mais detalhe quando formos ver as variáveis beta e gama. Chegou então agora o momento de estudarmos o nosso primeiro modelo. É o modelo SIS. Mas vamos fazer assim. Vamos enunciá-lo e logo a seguir vamos fazer revisões de noções de matemática. O nosso primeiro modelo vai ser o modelo SIS. Ele chama-se SIS porque tem suscetíveis, infectados e um infectado pode voltar a ser um suscetível. O que é que isto quer dizer? Nós estamos a considerar uma doença infecciosa em que uma pessoa pode ficar doente, mas depois cura-se e volta a ser suscetível, ou seja, não tem imunidade, recupera e volta ao comportamento dos suscetíveis. Estas divisões da população em grupos é chamada de divisão compartimental. Então temos no nosso primeiro modelo, o modelo SIS, apenas 2 compartimentos. O compartimento dos suscetíveis e o compartimento dos infectados. Nós consideramos então que as pessoas não têm imunidade e depois de se curarem voltam a ser suscetíveis, que a população interage entre si num modelo mais ou menos parecido com o que vimos nas figuras dos últimos slides e dividimos então a população nestes 2 compartimentos. Vamos usar o S maiúsculo de T como a fração da população que é suscetível num instante T, ou no momento T. O I maiúsculo é a fração da população infectada no momento T. E temos o seguinte, estas frações têm que ser positivas e como não temos mais nenhum compartimento, a soma das 2 frações tem que ser 1. Vamos supor que a taxa à qual os suscetíveis ficam doentes num certo momento T é proporcional ao produto das 2 frações nesse mesmo momento. Muito à semelhança do que vimos no último slide para regiões grandes. A taxa à qual os infectados recuperam, ou seja, que ficam bem, se curam, é proporcional ao seu número. Por exemplo, 20% das pessoas por dia ficam curadas. Então, temos um esquema em que temos os suscetíveis a migrarem para infectados a uma taxa proporcional a uma constante que vamos chamar beta vezes o produto das 2 frações e vamos ter
os infectados a moverem-se para o compartimento dos suscetíveis, ou uma taxa que é simplesmente um número, que vamos chamar gama, vezes a fração de infectados. Vamos então escrever o sistema de equações diferenciais que representa o esquema que temos aqui apresentado. A variação da fração de suscetíveis no instante t é dada pelo seguinte. Temos a sair do compartimento dos suscetíveis pessoas à taxa beta-SI. Portanto, temos que subtrair, e portanto temos ali um sinal menos beta-SI, representando as pessoas que saem do compartimento dos suscetíveis. Por outro lado, temos a entrada de pessoas do compartimento dos infectados para o compartimento dos suscetíveis à taxa de γ-I. Isto é válido para cada instante. Se formos olhar a taxa de variação da fração dos infectados, ela é precisamente assimétrica dos suscetíveis. Porquê é que isto ocorre? Porque só existem estes dois compartimentos. Portanto, quem sai de um tem que entrar no outro e vice-versa. E então, aqui temos exatamente a mesma expressão, só com o sinal trocado, exatamente porque temos apenas dois compartimentos. Nós podemos escrever estas equações de uma forma um pouco menos pesada, um pouco mais compacta, e esquecendo os t's, porque sabemos que as frações irão ser sempre funções do tempo, então deixamos cair o t e para a derivada colocamos um pequeno ponto por cima. Este sistema de equações diferenciais diz-nos que, quando conhecemos o valor de S e de I, sabemos como são as suas variações, sabemos como são as taxas de variação no instante t. O que não nos diz, pelo menos de uma forma explícita, é o que acontece, por exemplo, ao número de infectados. Será que ele oscila permanentemente em torno de um certo valor? Ou será que tenderá para um certo valor, por exemplo, um meio? Ou será que a doença se vai extinguir com os infectados tendendo para zero? Para sabermos a resposta, vamos ter que estudar este sistema. E estudar sistemas de equações diferenciais é provavelmente a base da maior parte da ciência ocidental. Newton introduziu esta ideia e dizendo que geralmente a nossa compreensão do mundo depende da compreensão das taxas de variação de alguma coisa. Isso é expresso em sistemas de equações diferenciais que por vezes conseguimos escrever e encontrar as suas soluções explicitamente, outras vezes temos apenas noção qualitativa dessas soluções, mas de qualquer das formas são as soluções das equações diferenciais que nos dizem como o mundo evolui, como aquele sistema a ser estudado evolui. Mas afinal, o que é um sistema de equações diferenciais? Bem, um sistema de n equações diferenciais pode ser reescrito como uma só, se nós, em vez de termos n variáveis, de x1 a xn, escrevermos como um vetor de Rn. Então vamos usar as duas notações, conforme seja mais prático. A velocidade deste vetor em Rn é dada pela derivada de cada uma das suas coordenadas e podemos escrever simplesmente x ponto de t. Quando é possível desenhar este vetor, como é no caso de R2, desenhamos o vetor com um ponto de aplicação em x de t. Ou seja, o vetor x ponto de t vai ter uma certa direção e sentido e vamos ter o ponto de aplicação no próprio ponto x de t. Vejamos então um exemplo. Se x de t é cosseno de t seno de t, o vetor velocidade é a derivada, portanto, menos seno de t cosseno de t. O x de t claramente percorre o círculo unitário. O que acontece à velocidade? Vamos ver exemplo para t igual a 0. Se t é igual a 0, x vale 1, 0
e o x ponto vale 0,1. Portanto, o que vamos fazer é desenhar o vetor 0,1 com a sua cauda aplicada no ponto 1, 0. E então temos ali o vetor que nos diz o que é que acontece. Portanto, nós sabemos que percorremos o círculo e ao passar no ponto 1, 0 estamos a subir. Subir no sentido de que x2 cresce. Se usarmos o t igual a π sobre 2, o nosso x é 0,1 e o nosso vetor velocidade é menos 1, 0. Então são estes campos de vetores que nós vamos ver neste curso. Quando virmos um vetor num certo ponto, quer dizer que a velocidade nesse ponto é dada por aquele vetor. O que é que uma equação diferencial nos diz? Bem, primeiro temos duas formulações. Temos uma formulação, como eu vos disse, que é um sistema, que é que temos na parte de baixo do slide, ou a formulação de uma só equação, quando o vetor x é um vetor com várias coordenadas. Então temos estas duas formulações e o que é que isto nos diz? Diz-nos que, sabendo onde estamos, nós sabemos como é que nos vamos mover. Bem, aqui cabe dizer que este é um tipo de equação diferencial que tem um nome particular, que são equações diferenciais autónomas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o lugar onde eu estou define o meu movimento. Uma forma disto não ocorrer seria, quando vemos aqui x ponto igual a f de x, isto é o que quer dizer exatamente que a minha velocidade é definida por uma certa função da minha posição e se isto não ocorresse, por exemplo, a velocidade poderia depender do tempo, mas nós não vamos estudar estes problemas em que a velocidade depende do tempo, vamos sempre ver velocidades que dependem única e exclusivamente do ponto onde estamos e, portanto, são as equações diferenciais autónomas que se podem então escrever destas duas formas, x ponto igual a f de x ou cada uma das coordenadas igual a uma certa função do ponto x. E a solução de uma equação diferencial, o que é que é? Bem, se tivermos uma equação diferencial x ponto igual a f de x, uma solução é uma função x de t que, substituída na equação, resulta numa verdade para pelo menos um intervalo de t. Vejamos um exemplo. Se tivermos o sistema de equações diferenciais x1 ponto igual a menos x2 e x2 ponto igual a x1, nós, por acaso, já temos uma solução. É precisamente o vetor que vimos há pouco. O nosso vetor, que é cosseno de t seno de t, é a solução desta equação. Porquê? Porque se eu substituir na minha equação o x1 ponto, tenho menos seno e é precisamente igual a menos x2. E na segunda equação, o x2 ponto é cosseno de t, que é precisamente igual a x1. Então, nós acabamos de ver uma solução deste nosso sistema x1 ponto igual a menos x2, x2 ponto igual a x1. Haverá outras soluções? Sim, há outras, mas esta é uma solução. Nestas equações diferenciais existe uma noção muito importante, que é a noção de equilíbrio. O que é um equilíbrio? Equilíbrio é qualquer ponto, por exemplo, x1, onde a velocidade é zero. Portanto, que f de x1 é zero. Então, sempre que a nossa função se anula, temos um lugar onde a velocidade é zero. Se x1 é um equilíbrio da nossa equação, há uma solução trivial para esta equação, que é o estado constante igual a x1. O ponto não se mexe, a minha solução é estar sempre no mesmo ponto, a sua derivada é obviamente zero e satisfaz a equação porque nós dizemos que f de x1 é zero. Então, temos esta solução bem simples para os equilíbrios. Podemos perguntar, e esta é a única solução que passa neste ponto? Ou poderemos ter soluções que passam por um equilíbrio? Bem, daqui a pouco vamos ver um teorema que nos garante que esta é a única condição, a única solução que passa no ponto x1 se tivermos algumas condições de regularidade. Bem, em qualquer equação diferencial, como diz aqui, os pontos de equilíbrio são muito importantes. Ajudam-nos a ter uma noção geral das soluções. Bem, e o que é que nós fazemos com uma equação diferencial? Geralmente temos problemas que são assim. Nós sabemos uma condição que se chama condição inicial, ou seja, num certo momento
eu sei qual é que é, onde é que eu estou, sei qual é que é a posição onde eu estou. E a partir daí eu quero prever o que é que acontece. Como é que eu saio desse ponto e como é que eu sigo satisfazendo a equação, ou seja, tendo sempre a velocidade que a equação me diz. Então, nós temos uma condição inicial que é muitas vezes escrita como x em t0 é igual a x0, por simplicidade, pomos ali o t0 e um x0, e então queremos saber qual é que é a solução, como é que isto continua no tempo. Se em t0 o vetor tem um certo valor, como é que isso evolui no tempo? Isto é chamado um problema de valor inicial, ou seja, uma condição inicial e uma equação diferencial formam um problema de valor inicial. Vamos recuperar o exemplo que tínhamos do nosso sistema de equações diferenciais, x ponto igual a menos x2 e x2 ponto igual a x1. E se nós tivermos a condição inicial de partir do ponto 1, 0, nós também temos isto no instante 0, estamos ali. Então, na realidade, aquela solução que tínhamos dado de início, além de ser uma solução do sistema de equações diferenciais, é também uma solução que passa no ponto 1, 0, no tempo igual a 0. E vamos ver que esta é a única, pela regularidade desta equação, esta é a única solução que passa em 1, 0, no tempo igual a 0 e satisfaz sempre o sistema de equações diferenciais. Então, já temos a solução para o nosso problema de valor inicial. Agora, a questão da existência e unicidade. Sempre que tivermos uma equação diferencial em que a nossa função velocidade está definida num certo aberto de Rn e essa função seja continuamente diferenciável, ou seja, a função é contínua, é derivável e a sua derivada também é contínua, então existe uma única solução para cada problema de valor inicial. Então, há pouco, quando vimos o exemplo do seno, era a única solução que iria passar no ponto 1, 0, no tempo igual a 0, era a solução que tínhamos dado. Outro exemplo é o ponto de equilíbrio. Se nós estivermos num ponto de equilíbrio, nós encontramos uma solução, que é estar sempre parado ali, e, portanto, se a função satisfizer as condições do teorema, essa é a única solução. Outra coisa que este teorema nos diz é que se a solução permanece num subconjunto compacto de U, ou seja, um subconjunto que é fechado e limitado, isto conforme o t aumenta, então a solução está definida para todos os valores maiores que t0, ou seja, entre t0 e mais infinito. Algo similar acontece quando permanece num compacto, quando t diminui, e então a solução está definida entre menos infinito e t0. Talvez aqui seja interessante perceber como é que isto poderia não ocorrer. Bem, algo muito comum em equações diferenciais é a solução explodir para infinito num tempo finito. Ou seja, eu quando me aproximo de, t igual a 3, a minha solução vai para infinito. E então a nossa solução não está definida para todos os valores de t, mas sim para um intervalo que termina em 3. Estamos agora, finalmente, em posição de começar a estudar o nosso sistema, o sistema SIS. Apresentamos de novo o nosso sistema com S ponto e I ponto e podemos observar que a soma das duas equações nos diz que a variação da soma S ponto mais I ponto é igual a 0. Bem, isto não é grande novidade porque nós construímos este modelo sabendo que quem sai de S entra em I e quem sai de I entra em S, portanto não haveria como estes números variarem. Bem, mas matematicamente, então, vemos que a soma é uma constante. E então, se começamos com as frações a somarem 1, ou seja, os suscetíveis mais os infectados a somar 100% da população, isso vai continuar sempre a ser 100%. Bem, isto advém da construção do sistema em si e, bem, uma coisa muito importante neste sistema é que, na realidade, uma das equações está, digamos, a mais. Em que sentido está a mais? É que, dado que a soma é sempre 1, eu posso substituir, por exemplo, o S na equação do I, fazendo S igual a 1 menos I. E vamos, neste caso, resolver
a nossa equação apenas para I e portanto temos só uma equação e depois podemos recuperar sempre o S substituindo 1 menos t. Então as duas funções, S de t e I de t, estão intimamente ligadas porque somam sempre 1. Se olharmos para a expressão quando substituímos, vemos que o I ponto é dado por uma função de I, que é uma função quadrática. Esta é uma parábola, nós tomamos o beta positivo e então é uma parábola voltada para baixo. Nós temos aqui uma EDO que podemos tentar integrar e existem técnicas para isso, separação de variáveis e frações racionais, para obter a solução do I como uma função do tempo. Contudo, muitas equações não são possíveis de resolver e ainda assim obtemos muita informação. E aqui vamos começar com isso mesmo. E como é que vamos descobrir isso? Vamos desenhar a linha de fase e perceber o que ocorre com as soluções. E o que ocorre é o seguinte: sempre que a função for positiva, a nossa variável, no caso I, vai estar a crescer. Sempre que a nossa função f for negativa, o nosso I desce. E sempre que o f for zero, estamos no equilíbrio e a solução é estar parado nesse ponto. Então nós podemos desenhar a linha de fase, colocando setas para a direita quando a derivada do I é positiva, ou seja, f é positivo, uma seta para a esquerda quando a função diminui e um pontinho redondinho e gordinho para marcar bem o seu lugar quando o I ponto é zero. Então, neste caso, só precisamos de estudar esta parábola e vemos que ela tem sempre, pondo o I em evidência, tem sempre uma raiz em zero, ou seja, I igual a zero é de certeza um ponto de equilíbrio, ela está voltada para baixo e temos um outro ponto de equilíbrio que é 1 menos gama sobre beta. Bem, este 1 menos gama sobre beta pode estar em duas posições, à esquerda ou à direita do zero. O caso em que beta igual a gama e, portanto, 1 menos beta sobre gama dá zero e, portanto, temos uma raiz dupla, não é um caso que nos preocupe, porque é um caso fronteira que não se vai observar na natureza. Se gama sobre beta é maior que 1, então o nosso segundo equilíbrio, tínhamos um em zero, temos outro para valores negativos. Ora, estes valores negativos não são muito relevantes para nós, porque quando nós desenhamos o espaço de fase, estamos interessados apenas em frações que estão entre 0 e 1. Contudo, ter a ideia geral do que acontece na linha de fase ajuda bastante a perceber o que acontece no pequeno pedaço que nos importa, que é o intervalo 0,1. E então, no caso em que beta sobre gama é maior que 1, todas as soluções tendem ao nosso ponto de equilíbrio I igual a zero, ou seja, a doença naturalmente desaparece. Quando temos gama sobre beta menor que 1, agora no nosso intervalo temos um ponto no meio em que temos uma segunda solução constante, um segundo equilíbrio. Então, todas as soluções tendem para esse ponto de equilíbrio, exceto uma que é a solução do outro equilíbrio. Se I é igual a zero no início, vamos permanecer sempre em zero, o que para vocês deve estar deste lado. Se, por outro lado, começamos em qualquer outro ponto, a nossa solução tende para aquele equilíbrio. Resumindo, se gama sobre beta é maior que 1, a doença extingue-se, e se gama sobre beta é menor que 1, a doença torna-se endémica, ou seja, vai ser natural de encontrá-la numa certa fração da população constantemente. Aqui gostaria de avisar que vamos ver outro número, que é precisamente o contrário, que é o beta sobre gama, e portanto estas desigualdades vão trocar a ordem, mas por enquanto estamos a tratar de gama sobre beta. Chega agora então a questão, o que é que querem realmente dizer estas duas constantes, o beta e o gama? Vamos recordar as variáveis, o n é a população total, que vamos considerar constante neste modelo, o S e o I são o número de suscetíveis e infectados,
e a sua soma então será sempre igual a N. Quantos suscetíveis uma pessoa infectada contacta por dia? Neste modelo, o número de pessoas suscetíveis que são contactadas por cada pessoa infectada por dia, ou seja, a taxa com que estas pessoas são contactadas, é proporcional a duas coisas: ao número de pessoas que um infectado contacta por dia, e isto vamos considerar constante, mas se quisermos saber exatamente quais são os suscetíveis, vamos ter que ver, dentre as pessoas que são contactadas, quais são suscetíveis. Bem, aqui temos uma das primeiras simplificações deste modelo. Nós consideramos que quando há, por exemplo, 80% de suscetíveis, 80% das pessoas contactadas são pessoas suscetíveis. Então, o número de pessoas suscetíveis contactadas é igual ao número das pessoas contactadas vezes a fração das pessoas que são suscetíveis. E agora, quantas pessoas são infectadas por um infectado? Aqui vamos dividir também em duas partes. Vamos ver o seguinte: quantas pessoas são infectadas por infectado por dia? Bem, tem a ver com os suscetíveis que essa pessoa contacta vezes a probabilidade desse contacto levar a uma transmissão efetiva. Então, e aqui vamos ter a nossa definição de beta. Quando olharmos para as novas pessoas infectadas a cada dia, por cada pessoa infectada, isso vai ser dado por o produto da fração S sobre N, ou seja, a fração dos suscetíveis vezes um número que vamos considerar constante neste modelo, que é o número de pessoas contactadas por pessoa infectada por dia vezes a probabilidade de transmissão. Na realidade, no modelo, nós eventualmente podemos mudar estes números, mas teríamos que dizer, a partir de agora, este número vai mudar. Ora, e é precisamente o número de pessoas contactadas por dia por pessoa infectada vezes a probabilidade de transmissão, que é o nosso beta. Então, o beta é este produto que pode ser relido de outra forma, que são as novas pessoas infectadas por cada pessoa infectada por dia, se toda a população, ou se todas as pessoas são suscetíveis. Ou seja, também no início da doença, quando se introduz um pequeníssimo número de infectados, então o número de pessoas que vão ser infectadas por dia por cada um dos infectados será igual a beta, porque todos os outros serão suscetíveis. Vamos aqui observar porque é que dividimos este beta neste produto. O número de pessoas contactadas por pessoa infectada por dia tem muito a ver com a dinâmica, por exemplo, da cidade. Se as pessoas estão a andar todas de carro sozinhas ou se estão todas a andar num transporte público, tem a ver que se os supermercados estão muito cheios ou estão mais vazios, etc. Este número de contactados pode ser reduzido, por exemplo, com limitações à circulação de pessoas. A probabilidade de transmissão tem muito a ver com o tipo de vírus. Por exemplo, se for sarampo, é extremamente fácil a transmissão. O contacto não precisa de ser muito longo nem muito próximo e temos a transmissão do sarampo muito fácil. Já outras doenças, como a gripe comum, têm um índice muito menor. Também podemos mudar esta probabilidade de transmissão, por exemplo, usando máscara ou mantendo um pouco maior distância nos nossos contactos. Então podemos alterar estes números com atitudes. Neste momento, para nós, vamos considerar este número constante. Muito bem, esta é a formulação para quantas pessoas são contactadas por infectado por dia. Se nós quisermos saber na população como um todo, o que é que vamos ter? O número de pessoas infectadas na totalidade da população, teremos que multiplicar este número por I. Ou seja, se cada infectado infecta 3 pessoas por dia, então 10 infectados vão infectar 30. Alguém pode aqui questionar, será que isto é realmente proporcional? Não haverá pessoas que são infectadas por 2 infectados no mesmo dia e, portanto, na realidade não estamos a contar gente a mais?
Bem, aqui eu tenho a dizer duas coisas. Uma é que, se quiséssemos incluir esses termos, seriam termos de segunda ordem e que não iriam ter grande relevância na equação. Mas mais importante do que isso é que, num caso prático, nós vamos medir o beta. Vamos ter uma doença a espalhar-se e vamos tentar medir este beta. Ora, esse beta já contém em si essa pequena diferença, em que realmente não será absolutamente linear e o beta vai já aparecer corrigido dessas pequenas diferenças. Então, o que é que vai acontecer à variação de pessoas suscetíveis? Elas vão diminuir a uma taxa que é beta vezes a fração de suscetíveis vezes o número de infectados. Baixa devido a essas pessoas que são infectadas e aumenta devido ao número de pessoas que recuperam. Ora, o número de infectados no instante T são T, a taxa de recuperação é gama vezes I. Então temos esta equação assim, pode ser reescrita desta forma e que o I minúsculo com um pontinho em cima, temos aqui um I com dois pontinhos, o segundo, o de cima, é de derivada. Bem, estas taxas são simétricas, então temos aqui a nossa equação para o número de pessoas, a variação do número de pessoas. Só que isto fica bem mais simples se, em vez de tomarmos estes números, tomarmos as frações. Então, quando nós escrevemos as frações, nós vemos que o N cancela em vários lugares e obtemos as equações que estão aqui no fundo, que é a variação da fração de infectados é beta SI menos gama I e a taxa de variação dos suscetíveis é o simétrico. E o gama, o que é esta constante? Para estudarmos, vamos isolar o fenómeno associado ao gama, que é a recuperação dos infectados. Então vamos esquecer todas as outras dinâmicas e vamos nos focar nesta, como é que as pessoas recuperam. Nós sabemos das nossas equações que a fração de infectados tem uma taxa de variação dada por menos gama I. Vamos pegar a situação em que, no início, para t igual a 0, toda a gente está infectada. Integrando a EDO e calculando as constantes devidas para que, no início, tenhamos a fração 1, nós descobrimos que a solução é a fração de infectados, a E levantada em menos gama T. Portanto, a variação da fração de infectados é dada por menos gama, é levantada em menos gama T, ou seja, está a diminuir a fração de infectados. Se nós nos focarmos agora na taxa de recuperação, é precisamente o simétrico. Não estamos mais a ver o número a decair, mas sim as pessoas a recuperarem, o número a crescer. Se nós fizermos o integral desta taxa entre 0 e infinito, podemos constatar que é 1. Isto quer dizer que, por fim, toda a gente vai recuperar. Se não houver mais dinâmica nenhuma que não seja só a recuperação, mesmo começando com toda a gente infectada, vamos recuperar. Vamos ter que esperar o tempo suficiente, que aqui será até infinito. Isto diz-nos que gama E levantada a menos gama T define uma distribuição de probabilidade para o tempo 0 e infinito, entre 0 e infinito. Note que as pessoas que ficam boas no instante T são aquelas que ficaram doentes até ao tempo T, ficaram doentes de 0 até T. Portanto, se nós quisermos estudar qual é que é o tempo médio que as pessoas ficam doentes, temos que calcular o valor médio dado por esta distribuição. Portanto, integramos entre 0 e infinito de T vezes o gama E elevado a menos gama T. Poderá fazer os cálculos e verificar que dá 1 sobre gama. Ou seja, o tempo médio que uma pessoa fica doente é 1 sobre gama. Vamos agora ver a constante mais famosa da epidemiologia, R0. R0 é beta sobre gama. Então o que é que isto significa? Dado que beta são as novas pessoas que são infectadas por pessoa infectada por dia, quando são todos suscetíveis, e que 1 sobre gama é o número médio de dias que uma pessoa está infectada, ao fazermos este produto, o tempo dia cancela e temos que R0 é o número médio de pessoas infectadas por uma pessoa infectada durante todo o tempo em que ela está doente. Se a pessoa ficar doente 5 dias e se cada dia
infecta 2 pessoas, o R0 será 10. Vamos então ver como ficam os nossos diagramas de fase, estudando para R. Quando R é menor que 1, comecemos onde comecemos no nosso espaço de fase, ou seja, com qualquer quantidade de infectados, e nós vamos tender para 0. Desaparecem completamente as infecções. Se o R0 for maior que 1, então todos os estados tendem para um ponto de equilíbrio no meio, que é dado por R0 menos 1 sobre R0, exceto se começarmos sem nenhum infectado. Mas tirando isso, tendemos sempre para este equilíbrio no meio. No primeiro caso, dizemos que a doença se extingue, no segundo, ela torna-se endémica. Se partirmos do princípio que ao início temos poucos infectados, então, ao início, a doença espalha-se por mais gente até atingir este equilíbrio. Podemos perguntar, será que este modelo está correto? Quando nós fizermos a nossa dedução das expressões, partimos do princípio que a doença se espalhava proporcionalmente a S vezes I. Bem, isto é muito parecido com o que acontece numa solução. A velocidade da reação é proporcional ao produto das duas concentrações. Bem, esta é a formulação para espaços confinados. E podemos fazer uma analogia de gases perfeitos a pressão constante, no caso de estarmos a estudar a formulação para grandes regiões. Então aqui a grande analogia é que uma solução bem misturada é similar a uma população bem misturada. Aqui dizemos que encontramos as pessoas aleatoriamente. Se encontramos 10 pessoas e há 80% de suscetíveis, vamos encontrar 8 suscetíveis. Esta homogeneidade é uma das características deste modelo. Podemos perguntar se isto é bom, se isto é mau, se isto reflete bem ou não, mas como dizia George Box, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis, e este é um desses casos.